Olá pessoal, hoje eu estou aqui com a nossa amiga aí, a Milena Fondello, da empresa Mátria, vai trazer um pouquinho da experiência dela, uma empresa aí que trabalha com diversas especialidades na área de tanto de saúde quanto, como é que vocês se autodenominam lá, Milena? Fala pra gente. São várias, eu sei que né, você vai explicar aqui as especialidades que vocês trabalham lá, mas é uma clínica, né, que trabalha desde acupuntura, pediatria, tem várias especialidades específicas lá. E eu trouxe ela para bater um papo, tanto no sentido de aprender um pouquinho com ela da experiência dela como empresária, né, que é o foco principal aqui do nosso Papo de Dono, porque hoje ela é a empresária, né? Teve que se tornar empresária ao longo dos anos, a empresa razoavelmente nova, mas ela já passou por diversas coisas que eu fiquei sabendo aí que são legais. Queria que vocês pusessem isso aí pra gente aqui aprender com você e também para falar um pouquinho da profissional. Então vamos começar aí, Milena. Primeiro, muito obrigado pela sua presença aí, pela disponibilidade do seu tempo. Você é de onde, Milena? Você é daqui mesmo, de Taubaté? Sou daqui de Taubaté. Legal. Hoje, você falou pra mim aqui nos bastidores que a sua formação, na verdade, é o quê? Conta pra gente. Veterinária, legal. E você atuava com cavalos. Com cavalo. Que legal. Como é que foi esse período aí? Quanto tempo deu nessa experiência aí? Desde a formação de veterinária? Eu acho que eu trabalhei uns 13 anos com cavalo. 13 anos, só focado em cavalos? Agora legal. Eu vou dizer que eu ainda não soltei de uma vez, assim, minhas coisas estão lá, eu ainda não consegui soltar, meu raio-x tá lá lá em casa, sabe, no fundo guardado, esteto, tá tudo lá, minhas coisas, eu ainda não consegui soltar de uma vez, eu só não consigo tempo para atender mais, né, então assim, cavalo de amiga eu vou e dou um jeitinho de... Legal. Então assim, 13 anos de veterinária, e como é que surgiu o primeiro insight, assim, da época vou ter que ir para um outro rumo, foi pelo fato de ter virado mãe, como é que foi? Foi nessa época aí? Sim, foi Conta nessa pra época. Gente. Eu tenho 2 filhos. O Davi tá com 8 já, então a gestação dele, trabalhei bastante, eu lembro que eu tomei um coice de um potrinho, assim, já no final da gestação e tal. Nossa, me deu aquele medo, mas ficou tudo bem, não aconteceu nada. E trabalhei até o final. Os peões falaram assim, mas doutora, vai parir aqui? Eu falava, não, eu vou até onde eu aguentar. E eu ia barrigudona, me amarrava, porque eu gostava mesmo, né? Legal. Eu gosto de trabalhar com cavalo. Mas aí na primeira gestação eu fui querendo um parto normal, porque acompanhava éguas, né? Éguas e suas crias todas e tal. Sempre achei isso muito natural. Na faculdade, meu professor falava assim, quando você vê uma égua parindo, o que você faz? Aí ficava todo mundo olhando, tipo, o que vai fazer? Bota a mão pra trás. Então eu achava lindo isso, sabe? Bota a mão para trás, não enche o saco da égua, né? E observa, se precisar, você põe a mão. Então, beleza. E aí eu fui pro nascimento do meu primeiro filho, assim, querendo um parto normal, mas o meu marido estava mudando de empresa. O que ele faz? Ele é piloto de helicóptero. Ah, legal. Trabalha próximo daqui, não? Não. Ele trabalha em Macaé, o Cabo Frio ali. Viaja, né? E vem aí. Viaja e vem, 15. E aí, na época, ele foi chamado para trabalhar Carauari, 700 quilômetros para dentro, assim, de Manaus. Mais ou menos 700, se eu errado. Tem uma psicóloga que tem um marido piloto de helicóptero também, e vai para essas regiões aí. A Patrícia Areco, ela veio fazer entrevista com a gente. Fez mentoria comigo, deu entrevista aqui no Papo de Dono também. Então, e aí ele tava mudando de empresa, e aí ele falou assim, olha, minha mulher tá pra dar luz, se eu estiver lá em Carauari, 2 dias pelo menos pra conseguir chegar de volta. Ele falou, me segura aqui mais um pouquinho. Primeira vez, segunda, na terceira, eu tava esperando um parto normal, eu tinha que esperar a decisão do meu filho querer nascer, né? Claro. Aí eles falaram, não dá mais pra esperar. E eu já tava isso foi com 39 semanas e 6 dias. Eu tava completando 40, o meu médico não ia deixar, eu tava num médico tradicional, que não deixava passar de 40 semanas. Né, que entende ainda que a data provável é como se fosse uma data limite, né? Então ele limitava nas 40, eu falei, então vambora, né? Vamos pra cesárea. E eu fui, acordei, tomei banho, passei rímel e fui ter meu bebê. E foi muito esquisito pra mim aquilo. Porque eu não tive uma travessia, assim, sabe? Eu não tive como se fosse um ritual. É igual quando você mora junto e depois você casa.
sensação é de que o ritual, tipo, faz... Agora é real o negócio, né? É muito engraçado porque eu tive essa situação também na minha vida. Eu fui morar junto antes, então eu sei bem o que é não ter o ritual. E aí eu fiquei com um vazio, eu não entendi esse vazio depois de mim, assim, sabe? O meu filho demorou mais de 6 horas pra vir pro meu colo. Então, assim, a vinculação, e eu como veterinária falo, assim, de uma posição de quem manja desse assunto. Sim. Se você tirar o potrinho do contato com a égua, ela não reconhece mais depois, né? Isso atrapalha o vínculo. E foi complicado, eu não posso dizer que eu refuguei meu filho, ou então que eu tive depressão pós-parto, não tive nada disso. Porque eu racionalizo muito também, mas não foi fácil pra mim, sabe? A sensação foi aquela, né? Nossa senhora, sabe, puto pariu, agora eu tenho um bebê aqui, o que eu faço com isso aqui, né? Tipo, tipo, de uma hora pra outra, eu virei mãe. Né? Eu não tive, é claro que tem toda a gestação, mas eu fiquei... Foi uma gestação que eu pensei mais no quartinho, no enxoval, fui pra Miami fazer enxoval, sabe essas coisas assim? Então, assim, foi uma pegada muito, né, diferente. E aí eu passei por esse puerpério meio esquisitona, assim, foi difícil pra mim. Aí no segundo filho eu falei, não. Agora eu quero fazer diferente mesmo. Eu faço questão de ter um trabalho de parto agora, eu faço questão de entrar em trabalho de parto. Faço questão de parir, sabe? Porque pra mim era importante isso, né? Essa travessia era importante. E fazia mais sentido, porque o bebê te avisa que tá pronto, né? Eu acordei meu primeiro filho, assim, tipo, oi, sai daí, né? O médico fez. Tem um presentinho aqui pra você. Sabe? Sai numa sala toda branca, pegam ele assim, e o grande contato dele comigo na primeira hora foi aqui, ó. Né? A carinha dele aqui invertida na minha, e eu falei assim... Não é isso que eu quero. Depois ele foi pro berçário, cadê meu filho? Sabe assim? Então eu falei, não, essa história eu não quero de novo. E aí eu fui buscar saber o que era parto humanizado. Achava o termo mó esquisito, né? Porque como veterinário, pô, afinal, né, tudo gente, é esquisito pra mim o termo. Mas eu fui ver o que era isso. E aí procurei uma doula e tal, né? Eu sei que entre várias coisas que me aconteceram durante essa gestação, eu acabei trocando de obstetra. Eu já tinha procurado um obstetra que já olhava mais para o parto normal, não era um obstetra que ia acabar me levando para cesárea, mas eu queria diferente, sabe? Eu queria essa primeira hora respeitada, eu queria os meus desejos respeitados, eu queria poder me movimentar, eu queria poder ter a presença da doula. Na medida que você vai se informando, você fala, pô, eu quero possível, tudo isso, né? Sabe? Eu quero meu marido o tempo inteiro comigo, eu quero várias coisas, né? Quero poder me alimentar, imagina, trabalho de parto exaustivo pra caramba e as mulheres não podem comer, né? Que não faz muito sentido. E aí, eu segui nesse caminho e acabei optando por um parto domiciliar. Eu me enquadrava, né, assim, num perfil para parto domiciliar e não no perfil, assim, de ser Haribo porque eu fazia yoga, nada disso. Porque a minha motivação para um parto domiciliar era porque eu acreditava no processo, né? Então, além de você ter, né, precisar se enquadrar, assim, no sentido de não ter nenhum risco adicional, então eu não tinha diabetes, não tinha pressão alta, era uma gestação única e tal, então eu me enquadrava tanto fisiologicamente, fisicamente, quanto emocionalmente, né? Minha motivação era, cara, eu acredito nisso. Eu vi muita água parindo, sabe? Sim, claro. Então, assim, por mais que tenha sido minha experiência como veterinária, que estivesse falando ali, eu acreditava muito no meu corpo também. Então, assim, de consciência corporal e tal, pra mim era tranquilo isso. E foi nesse sentido. Meu filho nasceu em casa e foi sabe, assim... Deu certo, né? Nossa. Não, e mais do que isso. É um lance tão empoderador, assim, que... Você fala, caraca, eu posso subir o Everest amanhã, sabe? Me bota qualquer coisa que você quiser pra eu fazer agora que eu faço. Claro, e aí foi isso que me motivou, assim, sabe? Foi esse parto que eu falei, uau, as mulheres precisam saber desse negócio, gente. A mulherada acha que pariu horroroso e pariu uma delícia, né? Aí passou, acho que 6 meses, 6 meses? Mais ou menos uns 6 meses. Eu não tinha Facebook, eu não tinha nada. Eu nunca curti muito mídia social. E aí eu liguei pra minha mãe tinha Facebook. E eu dava mó bronca que ela punha foto do meu filho mais velho no Facebook. Mãe, não põe foto. E aí liguei pra ela e falei, mãe, é o seguinte, eu tô precisando falar pras pessoas. Eu preciso falar, eu preciso contar, eu preciso mostrar pras pessoas as evidências científicas, né? Que tem um monte de mito, cordão enrolado no pescoço, bebê muito grande, quadril estreito. Eu falei, eu preciso falar pra todo mundo, né? Eu vou criar uma página e tal.
E aí minha mãe, então faz o seguinte, abre o computador, e eu falando no celular, cara. Abri o computador e aí criei uma página, que na verdade era um perfil pessoal, eu não manjava nada, achei que era uma página. Chamava Parindo Parto. E eu comecei a falar sobre o parto. Então, colocava relatos, coloquei o meu relato, colocava evidência científica, colocava muitos estudos, porque como veterinário também estudava, sempre fui CDF, assim. E aí, então, eu gostava de estudar evidência científica. Então, eu punha bastante coisa. Textão, textinho, eu sempre gostei do textão, adoro escrever, então... E quem gosta vai ler, né? Pois é. E teve um resultado, assim, daqui a pouco tinha gente me mandando mensagem pelo Messenger lá da Turquia, da Austrália. Eu falei, uau, você tem como me acompanhar à distância? Nossa, gente, isso é muito difícil, né? E eu falei, quer saber? Aí surgiu um curso de doulas. Eu falei, eu vou fazer esse curso aí. Aqui em São José? Em São José. Tá. Aí minha mãe falou, mas pra que você vai fazer, meu? Você é veterinária. Afinal, tipo, eu fiz faculdade estadual, mas ela falou, banquei você os 5 anos lá na faculdade. Vai largar? Meu pai falava isso. Nossa, quando eu larguei da Mercedes, meu pai ficou 3 dias sem conversar comigo. Minha mãe ficou puta. Daí ela perguntou assim, o que seu marido acha disso? Eu falei, ele me apoia. Ele é uma babaca. Eu falei, você é brava, né? Falei, mas eu vou fazer, tá? Eu fui, não sei o que eu vou fazer, mas eu quero continuar atendendo cavalo, eu curto e tal. Beleza. Aí fiz o curso. Aí comecei a fazer parcerias em rodas, tem várias rodas de gestantes, grupos de apoio, né? Para as mulheres que estão buscando parto normal. O grupo do Ventre ao Peito aqui em Taubaté foi um grande motivador, assim, para mim, né? Legal. Porque a minha doula ela era coordenadora, foi uma das idealizadoras. Ela é daqui. E tal. Ela é daqui. Tá. Aí acabei entrando no grupo depois, né? Mais pra frente. Então, acabei sendo uma das coordenadoras também. E aí eu falei assim, não, então vamos por aqui e tal, não sei o quê. Daqui a pouco resolvi que, agora tá meio esquisito, tá faltando coisa, né? Já tô indo nas rodas, né? Contribuo da maneira que eu posso e tal. Falei, vou criar um grupo aqui em Pindamonhangaba, um grupo de Facebook, chamava Humaniza Pinda. E vou colocar os médicos daqui tudo. Eles vão ter que me ouvir, nem que eles não queiram. Aí fui adicionando e colocava evidência de casa de parto, de trabalho de enfermeira obstetra, de como que é o empoderamento feminino, né? Como que o parto é da mulher. E eles tinham interesse também em participar? Nenhum, não? zero. E como é que você buscava esses caras na marra? Não, eu tinha contato com um médico e ele pegou e adicionou. Eu falei, doutor, adiciona fulano, só pra gente poder ir falando, é importante, o parto normal, né, é importante. Aí eu ia meio de leve, eu sempre tive muito jogo de cintura pra falar sobre os assuntos, assim, às vezes até muito esculachado, mas leve. Então eu ia, meio de leve. E aí, numa madrugada, assim, surgiu um comentário. Eu falei, cara, esse comentário não tá bom. E aí, conversei com uma amiga minha, ela respondeu dura, assim. Eu falei, cara, vamos trazer uma casa de parto pra região? Né? A gente precisa, não tem uma casa de parto aqui. Só tem em São Paulo e tal. Em meia hora, a gente decidiu. Meia hora, acho que mais que isso. A gente ficou até de madrugada. A gente decidiu que a gente ia visitar a Casa Ângela lá em São Paulo e tal. Fomos visitar a Casa Ângela e tal. Então, vamos montar. Aí a gente ficou sócia da Rosana, que foi a minha obstetra, foi a obstetra dela. Então, assim, eu sei que... Montaram uma empresa, aí surgiu a... Mais ou menos. A ideia foi, então, vamos sentar, fazer uma reunião, vamos ver como é que vai fazer, né? Então, começamos com modelagem de negócio, plano de post-it pra lá. Isso tudo buscando informação, né, de Google. Sim. Como que faz, porque eu, veterinária, a Daiane, psicóloga, a Rô até tinha uma caminhadinha, sabe? Mas ela... trabalhava pra caramba, né? Então... Uma médica, uma veterinária e uma psicóloga. Okay. Então, a pegada ficava com a gente, do braçal. E aí, quando a gente foi estruturar, a gente falou, cara, uma casa de parto aqui não vai rolar. Porque precisa dos médicos acreditarem que a enfermeira dá conta de acompanhar partos, né? Porque a casa de parto é gerida necessariamente por enfermeiras obstetras. E é um modelo de parto que funciona lá fora, né? Inglaterra. Você vê as princesas, como que elas pariram, né? Com enfermeira, né? Com midwife. Então, assim, então vamos fazer o seguinte, vamos montar uma clínica que nesse espaço a gente consiga atender a mulher em todos os aspectos dela, né? Considerando que o parto é um evento que não é só físico, né? Não é só a saída do bebê. Mas pensando no parto. Pensando no parto. Inicialmente foi isso. Parto, vamos pensar parto e depois a maternidade, né? E depois a criação dos bebês. Beleza. Então, a gente começou a estruturar nesse sentido. Então, vai ter que ser um lugar que vai precisar de curso, então vamos precisar de uma sala grande. Então, na hora de, né, procurar um espaço, foi isso. Precisamos ter uma sala grande para fazer curso, precisamos de ter alguma sala de atendimento, porque a ideia era ter. A ideia e virou, né? Ginecologista, obstetra,
pediatra, psicólogo, né? Porque o psicólogo também trabalha com essas áreas. Então, tinha doula. E aí hoje tem homeopata, na época a gente não tinha parceria com homeopata ainda, então assim, e outras pessoas foram agregando. E aí você entrou como a doula já? Eu entrei como doula, mas assim, equipes que trabalham verdadeiramente com o parto, nesse modelo de assistência humanizada, a doula não faz parte da equipe, entendeu? A doula é uma escolha da mulher. Ela pode ter a doula que ela quiser, mesmo que eu seja sócia da Rosana. E aí depois a clínica cuida do restante. Mesmo que eu seja sócia da Rosana. O que valia ali no meu trabalho como doula, não era o meu trabalho como doula. Era o meu conhecimento com isso tudo. Interdisciplinar, exatamente. Entender o parto como um evento, assim, biopsicossocial, entendeu? Então era isso. Meu trabalho ali era esse. E aí a gente foi seguindo... Foi com esse objetivo de montar um espaço que fosse um núcleo de estudos, para então a gente mudar paradigma, assim, de consciência, sabe? De como que é a cultura, como que a gente olha o parto, como a gente olha para a mulher, quem é o responsável pelo parto, quem é, né? Então, assim, a gente foi caminhando para isso, sabe? Então, com um grupo de estudos, com aulas, palestras, um monte de coisa. Então, hoje aí você começou com 3 sócias, aí você estava falando aqui antes nos bastidores que hoje você está sozinha. Hoje eu tô sozinha, A Rosana tá lá ainda. A Rosana tá lá ainda porque eu tô... até porque eu tô pagando pra ela parcelado, né? Mas ela tá lá ainda e ela adora. Ela falou, só não quero a treta administrativa. Então, eu fiquei responsável por tudo. Pela organização, pelos hoje eventos. São quantas especialidades? Umas 10? Nossa, é mais. Você sabe que eu nunca conto, mas a hora que eu vejo a plaquinha lá, eu falo, tem um punhado de coisa escrita, sabe? Porque tem outras funciona de segunda a sábado? De segunda a sexta. Mas sábado e domingo a gente funciona também, às vezes, à noite. Porque os eventos, os cursos, as formações todas, geralmente acontecem de fim de semana ou no período da noite. E aí é a sala grande que fica lá do lado de fora. Então, todos esses profissionais são, entre aspas, parceiros da Mátria. Prestadores a gente chama de parceiros, né? Não tem ninguém contratado. Mas para trabalhar lá, a gente precisa estar muito alinhado com o que a gente acredita, sabe? Sim. Que é de olhar para o indivíduo com a responsabilidade que ele tem mesmo, de ser ele, sabe? Sim, claro. Entendendo a individualidade. Então, assim, a gente nunca colocou uma plaquinha mesmo quando, olha, já passando um aperto, viu? Mesmo quando estava mais difícil, assim, de manter conta, a gente nunca colocou uma plaquinha na porta, aluga-se salas. Sim. Porque a gente aluga, sim, né? As nossas salas... rodiziam assim com os profissionais, temos 3 salas de atendimento, cada profissional atende num período e tal. Mas tem que estar muito alinhado com o que a gente acredita, sabe? Com esse modelo que trabalha com evidência científica. Sim. Então, assim, e que também... tem um propósito da empresa, né? Seu como pessoa agora, como única dona também, tem que fazer parte. Às vezes é puxado você manter o propósito, porque você olha a conta e fala, nossa senhora, não tá fechando. Né? Às vezes é difícil, mas assim, fazendo um bom trabalho, tendo uns bons parceiros e olhando o negócio como negócio, né? Porque você tem um equilíbrio muito grande, né? Eu falo com as pessoas que fazem mentoria comigo. É lógico que aquele lance do amar o que gosta, ter paixão, ter tesão, cada um chama de um jeito aí, é o mais importante, até onde você tem que pagar a conta. Pois é. Porque a conta tem que virar, né? Por mais que a gente, sei lá, seja realmente apaixonado, você com veterinária ou com agora, né, com o outro ramo, uma hora você vai ter que ser empresário, né? Não tem jeito, não fecha essas duas alternativas e não vai fechar a conta, né, a parte financeira depois mesmo. Então, assim, tem muita gente que se desilude com a vida, com o fato de ter que se tornar empresário, porque o cara fala, não, eu sou um excelente profissional. Eu tenho cliente que inclusive reclama. Eu falei, cara, você tem 2 alternativas e só elas, eu acredito. É você realmente se tornar um empresário e aí aprender, porque isso se aprende como ser veterinária, você aprendeu, mas é na lida, né? E ser uma boa veterinária, você teve, né, 13 anos ali, você fez muita coisa como veterinária, agora se tornou uma boa veterinária, depois se tornou doula e agora é uma boa profissional. E empresariado a gente também aprende, rodar pratinhos, né? Ver as contas, ver o financeiro, tem que fazer o marketing, aí tem que cuidar do profissional, tem que trazer cliente, aí esse mundo que é o mundo do ser empresário. E a sua segunda alternativa é não ser empresário. E aí como é que faz para você não ser empresário, ser profissional? Coloca alguém para fazer para você, né? Que você confie, que tenha capacidade e que você consiga bancar. Muitos dos profissionais não conseguem ter essa alternativa, porque a conta ainda não fechou a ponto de eu ter que, com o meu faturamento, delegar para alguém
que seja de confiança, que vai olhar o financeiro, né? Que não vai te passar para trás, aquilo que a maioria dos pequenos falam aí, que é um grande desafio mesmo. Então, às vezes, embora a gente possa até achar outras alternativas, mas o que eu falo assim, você tem que ver o seu equilíbrio, né? E que na verdade equilíbrio não existe para nada na vida, só é uma palavra que é meio esquisita. É lenda urbana. Equilíbrio não tem nada. Mas assim, você tem que tentar ir nessa direção daquilo que é melhor para sua vida. E tem muito empresário, que é uma outra coisa que eu falo também, né? A gente trabalha muito, eu trabalho com desde, sei lá, tem clientes super novos, né, que já são empresários e estão querendo se formar empresários, porque tem uma profissão e estão querendo pensar como empresários para que a carreira possa ser arrumada, né? Mas tem empresário que já está quase que aposentando e que está nessa onda. Agora ele tem dinheiro e não sabe como fazer para começar a sair e a empresa continuar, porque ele ainda quer tirar dinheiro dali, né? Embora o principal personagem, vamos chamar assim, ainda seja ele. Mas existe uma forma de se fazer isso, né? De passar a bola e a coisa acontecer, você saindo aos poucos, não totalmente, né? Você não vai virar a chave e deixar, não, vai saindo aos poucos e vai colocando pessoas para te substituir, isso é estritamente possível, mas tem que ser construído e aí vai depender de novo da sua fase, da idade, se você, principalmente mulher, né, que tem um período mãe, aí quer ter 1, 2 filhos, essas curvas de altos e baixos em função de você sair da empresa também vão modificar o seu período como empresária na empresa. Então a gente estuda isso e vê para o empresário o que é melhor para ele, né? Porque para você, olha de um jeito, para mim pode ser outro, né? A sua fase de vida é X, a minha é Y. Então a gente procura fazer uns ajustes aí, mas tudo tem uma alternativa. De novo, equilíbrio a gente não vai achar nunca, mas existem alternativas. O que o empresário precisa pensar é, para essa fase da minha vida e para aquilo que eu estou passando, o que é importante para mim? Agora eu preciso ganhar dinheiro e preciso cuidar dos pratinhos? Ou eu quero ser a melhor doula do, sei lá, né? Se essa fosse a sua meta. Ou eu quero ser a profissional aqui da região e fazer meu negócio crescer e ser a doula que vai fazer tal coisa e ter ali... Não sei, cada um tem esse propósito, essa missão, visão e os valores ali para pensar naquele negócio como algo, primeiro, que seja rentável, senão vira ONG, e segundo, que satisfaça. Então esse equilíbrio é difícil mesmo, mas é possível, né? Tem o mercado, por pior que ele esteja passando agora, inclusive tem cliente, por exemplo, da área de construção, que é um mercado que ainda está em baixa, né? Eu tenho 2 clientes hoje atuais fazendo mentoria que são da área da construção, estão reclamando muito ainda, né? Porque a construção não deu ainda um retorno. Mas tem cliente que está rindo daqui, que mesmo o Brasil estando na situação que está super bem. Não tiveram essa baixa, né? Esse vale aí que estão ali, mantendo super bem. Então, assim, depende do negócio, depende do mercado, depende de quanto o negócio depende da gente, né? Exato. E o negócio depender da gente, dependendo daquilo que você quer tirar de resultado, é bom, mas pode ser ruim, porque a hora que você quer sair, você não consegue, porque o negócio é o seu nome, e aí você não consegue. Então, você tem períodos que, de novo, a gente tem que modelar o seu negócio e montar uma estratégia para aquilo que você quer dentro do seu período de vida. É isso que eu sempre falo para os meus clientes. Cara, o que você quer? Você quer ter sócio, e aí esse sócio ir cuidando de uma parte, dividir o bolo? Não, você quer ter alguém que você vai pagar e vai assumir uma parte sua para vocês saírem aos poucos? Ou você quer ser o centro das atenções e cuidar de tudo, porque você tem tempo e dá, e aí ainda tem aí uma longa história, também é possível. Então, a gente procura modelar esse processo de mentoria para fazer com que o empresário, né, consiga ajustar a vida dele para ter resultado, né? Porque senão uma coisa não vai conversar com a outra. No seu caso, você também é professora de yoga, né? Eu tava anotando aqui as falcatruas. As falcatruas? Olha, ato falho diversas, doula, professora de yoga, acupunturista. Onde é que surgiu tudo isso? Surgiu depois? Nossa, não. O curso de formação de yoga eu fiz em 2009, fiz para autoconhecimento, assim. Tá, foi separado. Eu praticava, daí falava, cara, mas tá muito pouco esse negócio aqui, me dá uns livros para ler. Eu comecei a ler, eu falei, mas por que isso que não tá na aula? Né? Por que a gente não fala disso? Quer saber? Vou fazer um curso de formação, mas não quero dar aula, não. Sim, não vou dar aula, pra não. Você. Eu também sou meio assim. Eu quero já fiz 4 de marketing digital. Não quero fazer marketing digital, mas eu quero entender. Fui, me apaixonei, né? É uma delícia, vários retiros e tal. Me encontrei. O yoga foi... Porque eu sou muito acelerada, assim. Sim. Então o yoga deu E eu falo que não existe também. Concordo com você que não existe equilíbrio. Até porque eu acho que tem que ter o desequilíbrio, senão a gente não tira o pé do lugar, você né, não cara? se move, Então, assim, e aí fiquei encantada.
E esse ano que eu comecei a dar aula. Mas foi assim, tinham duas... Lá na clínica? Lá na clínica. Tinham duas parceiras que davam, que eu sou apaixonada pelas meninas. Uma é a Gisele, daqui de Taubaté, que ela é incrível. Se você quiser praticar aula de yoga, assim, quiser praticar yoga, a yoga nunca foi, assim, algo que eu tive, né, como planejamento. Já não bota no plano, pensei, mas vai lá fazer uma aula com a Gi, porque ela é incrível, tá? Agora eu tô numa filosofia budista, assim, da meditação. Então, meditação é eu leio também, muito, né? já comprei um monte de livro, tô indo no centro de vez em quando. Não pelo lado religioso. Não, né? a filosofia é linda. Né? Eu gosto muito. E aí tinha a Ana Paula também, que tem já um estúdio lá em Pinda. E as duas eram parceiras nossas e a dela. Tem uma pessoa muito famosa para aqueles lados ali, né? Como é que é o nome dela? Tem bastante professora de yoga. Inclusive agora tem um projeto lindo que chama Lotus. Yoga ao ar livre, lá em Pinda, que dá aula de yoga no Parque da Cidade, um domingo por mês. Cara, é tanta gente fazendo yoga, é tão bonito de ver esse movimento lá em Pinda. E aí cada mês é um professor da cidade que vai dar aula. É muito legal, cara. Que legal. Um projeto... Então, doula, professora de yoga, acupunturista surgiu... Acupunturista surgiu ainda... Quando eu tava fazendo residência no Jockey, eu ia um fim de semana por mês pra Botucatu, na Unesp. Porque você queria fazer pra você? Não, nos animais. Você queria fazer nos cavalos. Eu fiz curso de formação de acupuntura na veterinária. Foi, inclusive, a primeira turma de veterinária da Unesp, de Botucatu. Foi uma especialização muito legal. Foram 2 anos. E dá resultado legal? Nossa! Assim? Para cavalo, para cachorro, para qualquer bicho dá resultado, né? Mas eu falo que os bichos, eles não racionalizam nada, eles não têm que acreditar, o lance funciona, mais do que na gente. É técnico ali, né? Vamos chamar assim. É lindo. Aí eu fiz e beleza. Só que daí depois que eu fiz o curso de doulas, eu percebi a demanda. Dessas... E um tempão depois já, né? Que foi já a sua última 4 formação, anos. Vamos dizer. Foi a minha última formação. Tá. E aí eu fui para Brasília, minha irmã mora em Brasília, então foi gostosinho. Fiz junto com a minha irmã um curso que era de acupuntura em ginecologia e obstetrícia. E aí eu comecei a aplicar. Eu já estava com a clínica. Aí eu comecei a aplicar nas gestantes. E hoje eu faço. Hoje, especificamente, eu trabalho com ginecologia e obstetrícia na clínica. Na clínica. A sua profissão técnica é essa? Eu não. Não? Não. Eu brinco que comecei a fazer um curso de... já tô fazendo formação. Já tá fazendo? Eu esqueci. Formação em liderança, para liderança e cultura sustentável. Tá. Uma formação linda, Onde incrível. é? São José? Na Mátria. Na Mátria? Mátria também traz vários cursos massa, então eu sugiro que você Legal. pediu. E aí, então, eu tô fazendo esse curso, e aí ele começa com uma pegada, então vamos descobrir o que é, porque eu falei, cara, eu tô aqui, até porque tá rolando na Mátria, eu acredito muito no facilitador, o Gustavo Prudente é um cara incrível e tal, só tem parceiros incríveis dando curso. Eu falei, é essa pegada, porque a gente entende, assim, o indivíduo como um todo também, sabe? E o que funciona pra mim não funciona pra você, e vice-versa. Então, assim, falei, é esse. Eu vou fazer, não sei nem porquê. Aí, quando eu cheguei lá no primeiro dia, eu falei, sei, que eu preciso explicar em menos de meia hora o que eu faço hoje. Porque você me perguntou a história longa que eu contei. Sim. Sendo que eu podia ter contado um negócio que eu acabei de chegar à conclusão. É recente essa conclusão. Que foi? Que eu sou... Mas, né, além de mãe, veterinária, doula, acupunturista, eu sou uma instigadora de transformações culturais. Tá. Porque o que eu quero é sentar com você aqui e te falar que tem um mundo lindo ali na frente. E que a gente pode trabalhar com cultura, com arte, né? Desde que eu respeite a sua individualidade, você respeite a minha. E a gente pode falar várias línguas ao mesmo tempo, né? E se entender. Então, assim, porque eu também faço, como trago um monte de cursos pra Mátria, então, assim... Acho que vai rolar umas parcerias aí, hein? IOPEX e Mátria tô curtindo. Vai ser bom, hein? Porque se falar que eu sou doula ou que eu sou... Fica super restrito, eu já não falo mais. Fica individualizado. Porque eu nem divulgo esse trabalho, não e dá tem um lado tempo. da empresária, né? Que agora você tá com outra cabeça, né? Então você tem que pensar também no negócio, eu tenho que seja bom pra você, que seja bom pro negócio, que seja... E hoje, quando você falou, às vezes você fica muito preso porque tá muito focado em você. Eu sou muito da ideia, né? Eu tenho um perfil, assim, que eu gosto de dar ideia, botar no mundo, vamos fazer... Blá, blá, blá. Você já fez avaliação de perfil comportamental ou não? Eu gosto do Enneagrama. Você conhece o Enneagrama ou não? De qual... Em qual direção que ele vai? Enneagrama, ele trabalha com os tipos também de personalidade. São 9 tipos, eles falam 9 Enneatipos. Tá. E desses 9, qual você... Eu sou o número 7. Que é o... Você fuça lá. Que é o quê? Tem algum nome, assim, alguma nomenclatura, alguma orientação? É mais executor, assim? Que é o não me é. Parece, assim. Pois é, eu sou da execução também, mas eu sou mais que isso, eu sou da ideia, eu sou do então tesão. Você é mais eu vou analista. lá e aí eu vou lá e boto, faço as coisas andarem e tal, daí tá confortável aqui? Não gosto do conforto.
eu vou lá e vou resolver uma outra treta gigante, vou ter outra ideia genial, eu gosto de ter então ideia. É mais executora, sim. Eu gosto de ter ideia genial. Então, por isso que o empreendedorismo eu acho que estava na minha veia. Meu avô paterno... com certeza. Meu avô paterno, ele tinha umas lojas Funk aqui em Taubaté. Uhum. E não é da minha época e tal, mas assim, tipo um puta empresário, assim, visionário. Então, assim, eu trouxe dele isso, né? Por isso que tinha uma inquietação, assim, em mim, quando eu era veterinária. Eu falava, que vontade de fazer outra coisa, ter uma franquia, não sei o que. Né? Tinha alguma coisa que eu queria botar pra frente uma ideia genial. Franquia não é uma ideia genial, né? Ideia genial é você tirar uma coisa que, tipo, é aquilo. Já comprar algo pronto, né? E aí eu pego todas essas áreas do conhecimento que eu vou estudando e vou, né, encaixando, ver o que dá certo. Então, assim, Tem um lance também muito grande quando você trabalha com diversos profissionais, né? Eu tenho cliente que trabalha assim também, é o lance de você acertar o profissional, né? Porque às vezes você quer aquela especialidade, mas aquele profissional não trouxe Batemos o que eu queria. muita cabeça. E a gente importantíssimo. Acho que a gente vai continuar batendo. Sim, que é importante, eu acho que é estar alinhado com aquilo que a gente acredita, com o nosso Sim. propósito ali dentro da Mátria e bater aqui, ó. Sabe? Porque, nossa, já passou gente lá que engraçado. Ficava uma coisa que desconfortável. E eu não ficava. Eu ficava com o dedo, ela ficava com o dedo. Bom, ó, não deu, né? Não deu, tudo bem. Acho você uma profissional massa claro. e tal, mas não deu. Claro. E tá tudo bem, entendeu? Eu acho que o que a gente precisa é entender que o que eu quero ali com a Mátria é uma transformação, cara. Eu quero uma revolução. E focada em mulheres. Hoje, a Mátria é uma... É muito louco, porque nasceu focado em mulheres. Tá. Hoje a gente nasceu, inclusive, assim, a gente brincava que mais do que uma alusão. A gente brincava não, eu escrevi o site, né, inteiro. É que hoje o site está em manutenção, então você não vai conseguir acessar. Mas o texto é assim: mais do que uma alusão feminista ao nome, o termo Mátria carrega em si três características, sei lá, alguma coisa assim, que são empoderamento, informação, empoderamento e maternidade consciente. Aí hoje, cara, a gente tem uma roda de homens que trabalha, sabe, esse olhar pra dentro também no masculino. Esse novo masculino que não tá afim de cagar regra pra mulher, sabe? Que tá afim de desconstruir o machismo, que é tão, assim, forte na nossa sociedade. Então, estão caminhando pra um olhar diferente, tem lá pro homem? né? Tem uma roda de homens. Que fala o quê? Eles discutem vários temas. O tema, terça-feira agora teve uma roda, e o tema foi tristeza e depressão masculina. Porque os homens não encontram lugar de fala, assim, lugar pra falar, pra desabafar. Porque quando eles vão tomar uma cerveja... E nem querem falar, nem quer ouvir problema do outro. Cara, vamos falar de, sei lá, vamos falar de qualquer coisa, mas de problema não, né? Mulher não. É conduzido por quê? Por um psicólogo? Então, tem um psicólogo... Não tem mulher. É um espaço masculino. É homem, e eu fico muito brava, né? Porque eu queria estar junto, né? Fala, ai, gente, que vontade Quero aprender de entrar, desse mundo né? aí. Queria ouvir. Meu marido faz Vou colocar uma câmera lá com o microfone eu escondido. brinco. Já brinquei muito, assim. Vocês estão ligados que eu tô ouvindo tudo, né? Eu falo. Mas não posso. É um espaço de acolhimento pro masculino. Segundo eles, o que acontece em Vegas, fica em Vegas. Meu marido chega e fala, e aí, como é que foi, amor? Aí ele, o que acontece em Vegas, fica em Vegas. Não, mas me conta, eu preciso saber, eu preciso de um feedback, porque afinal, né, os meninos... Aconteceu, foi terça-feira, foi ótimo. Eu tenho um grupo com eles, que a gente define os temas e tal. Então, eu boto as ideias, né, das ideias. Sim. E eles vão... Então, aí tem um psicólogo, tem um cara que tá trabalhando muito com essa parte do masculino. Então, assim, e eles vão juntos como se estivessem anfitriando. É um espaço aberto, uma roda, e eles Mas pro lado pessoal. Eles não é para desabafos puro e simples. É para entender como que a gente pode sair desse lugar, né? Porque também não é um lugar confortável pro cara que não pode dizer que ele tá triste. O cara tem que ser foda, tá? O cara tem que ser um empresário muito bom, o cara tem que ser bem sucedido, o cara não pode estar chateado. Pô, você tem tudo, você tem uma mulher linda, por que você tá borocochô assim? Não pode. Sim. Né? E não pode ter questões internas. E as mulheres têm tantas e falam tanto, né? A gente encontra espaço, os homens não encontram. Então o machismo não sacaneia só as mulheres, ele sacaneia também os homens. E aí, hoje eu brinco que o slogan vai ter que mudar. Vai ter que ser informação, empoderamento e parentalidade consciente. Então, assim, porque a gente também quer colocar no mundo crianças que olhem para um indivíduo, assim, fora da caixa. Você não tem que ser bonito ou feio, preto ou branco, magro ou gordo. Você tem que ser uma pessoa, cara. Você tem que ser você. Então, assim, e o que quer que você decida, se você decidir daqui, né? Se for uma decisão consciente, por isso que é informação, né? A gente leva a informação e a pessoa faz o que ela quer. Sim. Então eu não vou forçar um parto normal. Eu dei todas as informações pra mulher. Se ela quer agendar cesárea, tá tudo bem também. Se ela não quer amamentar, tá tudo bem também. A informação tá aqui.
Então, o que você vai fazer com a ela decisão é dela, uma decisão claro. dela. Por isso que tem bastante atividade de autoconhecimento na clínica, além do yoga. Então, tem barras de axis, theta healing, renascimento. E aí tem vários, e aí tem 3 psicólogos. Então, assim, vai nesse sentido, sabe? Da gente olhar pra dentro, entender o que funciona pra mim, enquanto indivíduo. Não o que a sociedade espera de mim, entendeu? Legal. Quando a clínica nasceu, né, há 2 anos e pouquinho atrás, quais foram os seus principais desafios empresariais? Se você fosse... Te falo logo de cara, assim... Que também não tem muito tempo, assim, não né? Tem muito tá tempo, meio fresco aí na sua cabeça. Ainda. E eu acho que um grande desafio para mim foi que a gente começou numa sociedade que cada um fazia uma coisa, né? Eu nem olhava pro financeiro, mas eu não ia conferir a conta. Não, essa não é a minha área. Eu trabalho com marketing, porque eu gosto de falar e, eu fico à vontade. Então, a Milena produz as coisas, fiz uns cursinhos, né? Claro, online todos, porque com filho pequeno e querendo dar conta da vida, né? Meu filho mais novo vai fazer 5 ainda. Então, ele tava pequenininho ainda, né? E aí, então, eu fazia todos os cursinhos online. Então, a Milena faz a arte no Canva. Canvas. Isso. Eu ficava assim, o que é isso, né? Aí aí comecei a fuçar e fui aprendendo fuçando. E comecei a ficar responsável pela área de marketing, divulgação, gostava de escrever e tal. A outra fazia financeiro e a Rô atendia parto, cara. E a Rô dava costas largas pra gente, porque ela é uma profissional foda. Então, ela tava ali com a gente, sustentando o nosso campo ali. Era isso. Daqui a pouco, agora eu sozinha... Caramba. Tem que cuidar de tudo. Eu não sei abrir uma planilha não sei abrir uma planilha de Excel. Ainda tem os outros processos, né? Que você não falou um monte aí, né? Tem um punhado de processo, né? E aí eu falei, não sei fazer, eu só sei falar, eu sei lidar com gente, eu não sei mais nada. E agora, né? E aí vamos estudar. Aí comecei a estudar mais, estudar outra, ainda bem. Eu tenho uma secretária que eu falo que ela é minha irmã de alma, minha irmã de outras vidas. E ela tá ali, tá caminhando comigo, batendo a cabeça comigo, fazendo cagada comigo, consertando comigo. Então, assim, eu tenho muita sorte, cara, na vida. Muita sorte. E aí ela tá lá e a gente tá lá, batendo cabeça ainda. Muita cabeça ainda. Mas a gente tem isso de, eu sei o que eu quero deixar pro mundo, entendeu? Então, vamos ver. Mas eu sei que isso não sustenta Uhum. a empresa, Sim. né? Por isso que eu tô estudando bastante, sigo estudando. Mas eu acho que ele fala alto, viu? Sim. Mas, assim, o primeiro passo você já tem, né? Que é a vontade de fazer. Porque o empreendedorismo tem isso, né? É lógico que tem 2 atmosferas aí que você tem que cuidar, né? O lado do empreendedorismo, de ser empreendedora, fazer e ter vontade, pegar ideia e buscar pessoas e lidar com isso e tal. Legal, um monte de gente não tem. E aí você já tá na veia, vamos dizer assim. Agora falta o outro, que é o do empresário. Sim. Né? Que é cuidar dos processos, liderar, gerir, olhar e tal, montar a estratégia, o que eu vou fazer esse ano, o ano que vem, talvez até no outro, para onde eu quero ir em empresa. Porque aí você conseguindo unir esses 2 lados, né, da empreendedora, que é quem dá o gás e quem traz ideias novas, com o lado da empresária que vai unir vai fazer gestão esse lado mesmo, e vai gerir a coisa para dar dinheiro, né? Porque você quer ganhar dinheiro e também quer fazer as pessoas ganharem dinheiro, porque senão o negócio não é nem que não sustenta, não cresce, né? Empresa que não cresce, nem que seja um pouquinho por ano, primeiro que não paga nem a inflação, né? E segundo que não consegue se sustentar no tempo. Chega uma hora que cansa, qualquer ideologia se cansa. Então, né? já que não é ONG, tem que a conta tem que pagar. Sim. Então você falou desse desafio. E atualmente, assim, o que você tem pensado empresarialmente? Qual vai ser não precisa contar, talvez, algo estratégico aí, em função de concorrente, obviamente, assim, mas assim, o que você pensa em algo estratégico e tal para sua empresa aí, para os próximos... Por ano que vem, pra gente não pensar muito hoje, porque o pequeno pensar em 2, 3 anos, já, com a tecnologia que tá, às vezes eu tenho planos para 10. Né? Hoje, a gente está fortalecendo parceria com a Secretaria da Saúde e, né, lá de Pinda, a gente está fazendo uma parceria bem interessante com a Prefeitura. Eu acho que hoje eu quero que não só as brancas ricas tenham direito ao que eu tenho, ao que eu tive, mas toda a população, entende? Então, assim, tirar esse lugar de privilégio, eu gostaria. Então, a Mátria está trazendo muita coisa legal, mas hoje é para quem pode pagar. Sim. Então, tô querendo... a parceria que tá começando agora com a secretaria é essa, da gente levar curso de capacitação, tudo isso que a gente tem de expertise, assim, que a gente trabalha muito com evidência científica, a gente levar adiante, né? Esse novo modelo de assistência, que hoje, ainda bem,
tem um olhar até capitalista para isso, né? Sim. Porque, bom, o pessoal tá indo atrás de maternidade que traz conforto, que tem uma banheira, não sei o que, né? Então, tá, mesmo que seja esse motivo que as pessoas estão indo atrás, né? De ganhar dinheiro em cima disso, tá tudo bem para mim. Respeitando a mulher, a gente tá pegando carona, né? Nisso tudo. E a gente tá querendo fortalecer a política pública. Entendeu? Tá. Então, nesse sentido, eu sei que a Mátria, talvez, ela vá caminhando por um sistema B, assim, alguma coisa do tipo, sabe? Por um setor 2,5. Porque, para mim, eu não vou ficar satisfeita se ela for para sempre uma empresa como ela é hoje, que ela só pode dar assistência para quem pode bancar, entendeu? Apesar da gente atender alguns convênio ainda é para quem pode bancar. Então, a gente também quer fazer com um legado aí diferente. A gente quer... eu não vou sossegar. Eu tenho uma visão, assim, uma visão política muito de abraçar o todo. Então, eu acho que se eu não lutar por isso, eu vou ficar insatisfeita, sabe? Então, legal. Hoje é isso. Mais pra frente, eu quero uma maternidade. Se você fosse abrir empresa hoje, ou se você fosse dar algumas dicas para quem tá abrindo empresa... O que você falaria hoje para quem tá abrindo empresa? Eu sigo naquela vibe, talvez não seja certa. Também não acho que tem certo e errado. Mas tem que arrepiar. Primeira coisa, eu acho que tem que arrepiar. Porque, igual eu, na época que eu contei pra você que eu era veterinária, eu quero ter uma franquia do quê? Sei lá, da Copenhague. Eu gosto de comer chocolate Copenhague. Eu queria ter alguma coisa. Então, assim, isso te arrepia, isso te move, né? O que você valoriza na sua vida, né? O que eu valorizo na minha vida? E aí eu entender o que é importante pra mim e caminhar nesse sentido, sabe? Porque pra mim hoje é importante que as mulheres sejam respeitadas. Então, assim, pra mim faz muito sentido estar onde eu tô, né? Tá. Hoje, cara, eu não troco o que eu faço por uma fazenda com muito cavalo, nem a pau. Não troco, mesmo que eu ganhe 5 vezes mais, eu não troco, sabe? Quero ganhar dinheiro? Ainda quero. Hoje ainda não, mas eu ainda quero. Sim. Né? Hoje ainda não ganho, mas ainda quero. Então, assim, eu acho que primeiro Mas vou te falar a real. Se eu tivesse tido um pouquinho mais de tempo pra me preparar pra isso, né? A gente não tem, a gente é pego de surpresa e as oportunidades vão aparecendo. E se o cavalo passa encilhado na sua frente... Se você não montar, talvez ele não passe nunca mais, né? É verdade. Então, assim, eu tive que ir... É igual ser mãe. Você vai aprendendo no dia a dia, né? No dia a dia. Mas eu acho que o que você falou de um curso que capacite, eu teria feito, cara. Mesmo que fosse paralelo a toda essa formação a todo esse tempo, assim, de criação da Mátria, que foi quase 1 ano, né? Entre pensar o negócio, planejar e não sei o quê, porque ainda tá no tempo de maturidade ali, né? De aquecimentos. Você não vai ter os resultados, talvez, que você quer, mas você ainda vai estar no tempo de consertando as coisas. Mas eu vejo que isso é importante, sabe? Você entender um pouquinho de cada processo, né? Porque eu me juntei com sócias que, cara, hoje eu sei que eu tô aqui por causa delas, mas não é legal cada uma fazer uma coisa. É legal que todo mundo saiba o que está sendo feito, Sim. sabe? É legal que eu manje da sua área também. Então, assim, isso como eu fiz errado, eu acho que é importante olhar para isso e saber onde eu quero chegar também, né? A minha mentoria consultiva, quando eu trato do tema gestão por processos, que é um tema meio desconhecido no Brasil, como eu trabalho, que eu trouxe muita coisa de fora, é um paradigma assim também, porque eu não trabalho com organograma normal, né? Porque quando você faz a sua gestão por processo, não é uma gestão departamental, organizacional, tradicional. Isso não funciona mais na minha cabeça. Foi assim que eu fiz a minha empresa crescer, é assim que as grandes hoje estão indo nessa direção, só que o pequeno tem dificuldade de fazer isso rolar, né? Porque, como você falou, você viveu isso na prática. Eu fiquei ouvindo você falar, você fala, cara, ela tá vivendo lá o que eu falo para os meus mentorados, que é você deixar de achar que eu fazer a minha parte, tá bom. Não necessariamente. Talvez por algumas questões, cada sócio, se é que você vai ter sócio, porque às vezes a pessoa nem sócio tem. Então se eu sou sozinho, então se eu fizer só a minha parte vai dar certo? Não, você tem que fazer o todo. Então assim, isso não é sustentável. Você não consegue crescer numa velocidade que o mercado hoje te exige muito mais, né? Então eu não trabalho com aquele organograma formal, CEO, não sei o que, tantas pessoas, não. É um organograma colaborativo. Ele é em formato de círculo e onde as peças se encaixam num modelo que eu encaro essa empresa como se fosse um projeto de 1 ano. E faço esse ciclo anual rodar o tempo inteiro, todo ano.
né, tendo a estratégia do ano, o planejamento dele, a gestão por processo é trimestral, mensal, eu vou cortando isso, e aí o organograma ele vai na horizontal da empresa para esse projeto de um ano. É muito mais fácil de administrar, de gerir, de ver resultado, de colocar meta, e as pessoas trabalham de uma maneira mais colaborativa. Entendi. Não é uma maneira, eu sou o dono, existe a hierarquia, ela nunca vai deixar de existir. Mas já que o empresário é pequeno e ele também faz o operacional, que é, né, na horizontal, ali na lida, cara, você tem que se tive portar como disso. uma pessoa qualquer. Eu sou responsável pelo marketing da minha empresa, mas eu tenho um cara de vendas, tenho um cara disso, tenho um cara daquilo, então você também tem que estar nessa horizontal. Você tá na então, linha. Eu tive dificuldade, eu falava, mas eu não encaixo em nenhum desses organogramas. E eu comecei a estudar, falei, preciso fazer, precisa ter um, né? Então agora que eu tô sozinha, eu preciso ter um. Aí eu falei, não, isso não dá, gente. E a gente também tem esse lance, todas as reuniões nossas são em círculo. Porque a gente não tem mesmo isso, sabe? Tipo, uma fileira atrás da outra, a gente lida dessa maneira, né? A gente sabe quem tá gerindo, quem é quem, então, assim, mas tem que olhar os processos da empresa e olhar como um todo. E eu tive dificuldade mesmo. Então, assim, ainda não me encaixei em nenhum organograma tradicional. Não, tradicional é mais difícil mesmo. Ainda mais uma proposta mais humanizada tal. Tem empresas que às vezes precisam ou querem manter nessa linha. Não é o que eu aconselho, mas o cara quer também, né? Cada um tem a decisão. E pra gente terminar, pergunta final, derradeira aí. O que você falaria para quem já é empresário? Principalmente aquele cara que tá, ou aquela cara que tá aí já há alguns anos no mercado, com a sua visão já depois desses anos aí vivendo tanto do lado profissional e agora sendo a empresária da Mátria. O que você poderia dar de conselho? Porque a gente falou, né? Você disse aí do início, teria estudado mais, teria feito isso e tal. E agora? Já sou empresária, já tem 2 anos e pouco que o negócio tá rolando. E agora? O que você falaria para quem aí tem 10 anos, quem já está numa pegada de crescer, de reestruturar ou de pensar algo para o futuro, talvez, né? Considerando a minha visão política de mundo, te digo que como que você pode deixar uma contribuição para o mundo com isso que você está fazendo, sabe? Porque se for só crescer, a gente só alimenta o capitalismo. Então, assim, eu penso na minha visão política... o que eu posso deixar para o mundo, sabe? Como que eu posso contribuir para o mundo com isso que eu estou fazendo, né? Eu acho que, para mim é isso hoje, né? E óbvio que não é todo mundo que pensa assim. Não, mas assim, eu tenho clientes que também querem pensar assim. O seu negócio é mais, entre aspas, fácil pensar assim. Ele já nasceu pensado assim. Ele já nasceu, você tem um lado humano muito forte e é da área de saúde e meio, né? Que lida muito com gente. Então já é mais, entre aspas, fácil, não estou dizendo que seja fácil, na parte prática, técnica da coisa. Mas já está nessa veia. Um cara que tem um supermercado, um cara que tem uma empresa, uma fábrica de canecas, como é que um cara desse acha que ele pensa assim? É mais punk, né? Porque ele vai ter que achar alternativas diferentes de contribuir para a sociedade com o produto dele ou algo que ele, como conhecimento, né? Como é que você vê esse... É mais punk, mas tem cases legais, assim, desses, sabe? Eu tive num evento em São Paulo, que chamava Humanos de Negócios, e caras grandes. Então, assim, como que a gente pode crescer, né? Sendo que... Fazendo caneca, entendeu? Distribuindo alimento, mesmo que o alimento seja orgânico. Eu preciso que você compre, eu preciso estimular o consumismo para eu ganhar dinheiro, você concorda? Sim. Então, assim, como que eu faço isso, né? De repente, pode ser agregando um valor que faça com que isso seja sustentável de uma determinada maneira. Deixa eu pensar como, assim... investindo na educação das crianças, entendeu? A partir de cursos. Então, assim, eu de verdade hoje não vejo outra forma de crescimento que não esteja ligada à educação. Eu também não. Eu acho que a educação pode transformar o mundo, entende? Então, assim, mesmo que seja vendendo caneca, cara, bota umas frases massas ali na caneca, entendeu? Eu penso investe uma parte da sua grana num projeto social que vai educar. Eu acho que a educação faz a gente crescer de uma maneira que talvez a gente não tenha noção ainda, porque ela não é muito palpável, né? A gente não consegue contar. Mas o impacto que os também não é imediato, Nossa, né? É médio para longo prazo. Exato, porque aí você tem que investir num lado que você tem que acreditar. Porque se você não acreditar, também não vai rolar, porque você sabe que talvez você nem vai ver essa geração que você ajudou a educar, né? Deixa a camisa ali. Show de bola. Milena, muito obrigado. Obrigada. Se alguém quiser entrar em contato, saber um pouquinho mais da Mátria, da clínica e tal, quais são aí? O que você tem de
de contatos aí, WhatsApp, ou site, ou e-mail, o que você gostaria de divulgar aí? A gente fica na Rua João Gama, então o endereço primeiro, 80, lá em Pinda, pertinho da Santa Casa. A gente tem um site, que é clinicamatria.com.br. O e-mail é contato@clinicamatria.com.br. E o telefone é 3648-4565. Repete? Sim, 3648-4565. Tem uma página no Facebook, que é Clínica Mátria também, e no Instagram. E aí é onde a gente divulga todos os cursos, é onde a gente fala do que a gente acredita. Então, assim, Facebook e Instagram ainda a gente está trabalhando bastante, que o nosso público ainda olha bastante para essas mídias. Legal. Muito obrigado mais uma vez. Pessoal, essa foi a Milena. A gente fica por aqui. Se você ainda não se inscreveu aí no nosso canal, se inscreva, clica aí no sininho para você receber sempre uma notificação quando a gente lançar um vídeo novo. Você recebe uma notificação automática aí dos nossos novos conteúdos. Um grande abraço. Obrigado, Milena. Obrigada. E até o próximo podcast.